Olá, Luciano Ribeiro aqui. Hoje é dia de fazer uma lager, ou de tentar fazer uma lager. E não é qualquer uma lager, nós vamos tentar fazer uma Hauckbier, uma cerveja alemã defumada. Acompanhe aí.
Finalmente é hora da gente provar a nossa primeira lager, né? A nossa Hauck Beer. A nossa cerveja ela recebeu o rótulo em homenagem a Albert Einstein, como vocês viram, que é o mais renomado físico alemão de todos os tempos. Então, na Hauck Beer, nós, em cada rótulo, nós temos a pretensão de homenagear um cientista famoso, de preferência com a mesma nacionalidade do estilo de cerveja que a gente está fazendo. Então a Hauck Beer é uma cerveja lager tipicamente alemã, uma cerveja defumada alemã, e nós decidimos homenagear o Albert Einstein, também alemão. Infelizmente, nós não pudemos mostrar nos vídeos de degustação tanto da nossa APA, da nossa American Pale Ale, como também da nossa Kolsch, mas nós também fizemos rótulos para elas duas, como vocês estão vendo aí. O rótulo da Kolsch homenageia um cientista alemão, o Paul Ehrlich, e o rótulo da APA homenageia Isaac Newton, que apesar de não ser americano, ser inglês, ele foi o primeiro que nós pensamos em homenagear. Então, quais são as características que nós devemos esperar da nossa Hauck Beer? Então, em termos de aparência, uma Hauck Beer é uma cerveja que é bastante translúcida, uma cerveja clara. A cor dela vai do âmbar claro, um cobre claro, até um marrom escuro. E ela é uma cerveja que deve ter um colarinho com uma boa formação de espuma, uma espuma cremosa, que vai do branco a um bege claro. Quanto aos aromas, nós devemos esperar uma mistura de aromas maltados e defumados. No que diz respeito ao defumado, uma Hauck Beer pode ter um caráter sutil defumado até um caráter muito intenso em defumação. Esse cheiro de defumação ele remete à fumaça, à madeira e a bacon ou embutidos defumados. Quanto ao maltado, ele deve se apresentar entre baixo e médio. E o maltado e o defumado, eles são inversamente proporcionais. De tal forma que se as características do defumado forem intensas, o maltado deve ser leve. E se o maltado for intenso, as características de defumação devem ser leves. No que diz respeito ao aroma de lúpulo, ele deve ser muito pouco ou nenhum, porque essa não é uma característica da cerveja. E como é uma cerveja do tipo lager, ela não deve ter nenhum off-flavor perceptível. Quanto ao sabor, o sabor dessa cerveja deve acompanhar os aromas. Então, nós devemos ter sabores maltados em equilíbrio com sabores de defumados. Sendo que nós podemos ter um range que vai desde uma inclinação para o lado maltado ou uma inclinação para o lado da defumação. Ela deve apresentar um retrogosto que vai depender muito da característica de sabor da cerveja. Ela deve possuir um amargor balanceado, então deve haver um equilíbrio entre a quantidade de amargor e o corpo residual da cerveja. E mais uma vez aqui nos sabores, ela deve ser uma cerveja limpa, sem off-flavor nenhum. Quanto à sensação de boca, ela deve ser uma cerveja de corpo médio a médio-baixo, com uma carbonatação de média a alta, com um final médio seco a seco, mas sem esquecer um caráter suave no que diz respeito à sensação de boca. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que essa cerveja ficou. Então, a cor puxou para um cobre muito bonito. Como vocês podem ver, eu vou usar o anteparo aqui para que vocês consigam ver com um melhor contraste a cor da cerveja. A espuma bastante cremosa, com uma boa formação e realmente ela está puxada para o bege. Se vocês puderem ver, ela está translúcida, apesar da cor dela. Ela está translúcida, não há nenhum sedimento suspenso
Nós não usamos gelatina nessa cerveja, ela foi clarificada apenas com o processo de lagering, que foi um lagering de 20 dias. Então vamos ver o que é que nós temos aqui em termos de aroma. Consigo sim identificar um aroma defumado, mas ele não é muito intenso, ele está em equilíbrio com o aroma maltado, o que é uma coisa que talvez seja interessante, mas particularmente eu preferia que as notas de defumado fossem mais intensas. Mas eu sinto sim um aroma amadeirado e também um toque de fumaça e defumação. Quanto ao aroma de malte, ele está em segundo plano, apesar de que ainda dá para perceber. E eu não consigo detectar nenhum off-flavor. Então, vamos agora para a degustação propriamente dita. O amargor está em equilíbrio com o corpo da cerveja, um amargor baixo. Eu consigo sentir o dulçor do malte ao mesmo tempo que também dá para sentir os tons e sabores relacionados à defumação. O sabor aqui está parecendo muito lombinho canadense. Ela está assim com final de médio a médio seco e ela deixa um retrogosto sim de amadeirado e defumado na boca. Gostei demais e realmente ficou como o planejado. Isso é uma das características que eu mais me preocupo, que é em ser fiel ao estilo da cerveja. E essa eu posso dizer, sem sombra de dúvida, a gente fez uma primeira versão que foi uma fake, né? A gente na verdade utilizou o fermento ale e não conseguimos esse padrão, mas agora utilizando um fermento lager, a gente utilizou o W3470 da Fermentes, a gente conseguiu realmente um perfil de cerveja do tipo defumada, né? Uma cerveja Hauchbier alemã mesmo. Então é uma cerveja que eu estava muito ansioso para experimentar por conta da característica dela de defumada. E eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ter conseguido, né, alcançar o perfil. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Ele é muito importante para nós, principalmente para um canal que está começando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente. Para você que já é inscrito no canal, então, cheers e até a próxima!